realmente é um paciente desafiador. É um paciente que bate o coração chega a acelerar. O paciente está com a cervical travada. Será que eu pioro? Se eu fizer alguma manobra, a dor dele vai piorar? Eu sentia bastante falha na avaliação, então eu não sabia como proceder com o paciente, quais os melhores exercícios, o que fazer e o que tratar. Eu sempre ficava no escuro. Ele fez infiltração, ele fez osteopatia e nada deu certo. Então, se a gente não ganhar movimento em toda essa articulação, a gente não consegue liberar esse músculo. Mas espaço entre as vértebras, entre as articulações, para passar não só o sangue, mas líquido, né? Mas oxigênio, nutrientes para essa região. Quais são as desordens desse corpo, as alterações musculoesqueléticas que estão acontecendo? Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso programa Casos de Físio. Bom, e nesse programa nós fazemos discussões de casos clínicos reais e nesse canal eu ensino técnicas de avaliação, raciocínio clínico e tratamento para fisioterapeutas terem mais segurança para atender e reduzir as dores dos seus pacientes em mais de 50% já logo ali no primeiro contato, que é a avaliação. Eu sou Raiane Marques, fisioterapeuta, mestre, e no episódio de hoje nós vamos discutir um caso clínico aqui de um paciente com dor na cervical, um paciente que estava com aquela rigidez ao fazer um movimento no pescoço, um paciente com hérnia de disco cervical. E esse paciente aqui, ele conseguiu ter um resultado assim, inacreditável na avaliação. Mas eu não vou dar mais spoiler não, porque esse paciente foi atendido pela nossa lindíssima fisioterapeuta, a Rê. Renata, muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite para bater esse papo, para poder contar detalhes desse paciente, revelar o que você fez, qual foi a mágica que você fez com esse paciente. Então, primeiramente, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, boa noite. Eu que agradeço pelo convite e é sempre um prazer poder falar um pouco mais sobre o método RAM, que realmente faz milagres desde o primeiro contato que temos com o paciente. Ah, que coisa boa! E aí, Rê, para o pessoal te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, onde que você atende, onde você mora, tem quanto tempo de formada, conta um pouquinho sobre aí a sua história para o pessoal conhecer você. Certo, eu sou Renata Anjos, sou fisioterapeuta formada desde 2019, atendo aqui em Salvador, Bahia. Eu atendo mais na área de traumato, ortopedia, neuro, geriatria e também atuo no Pilates. E eu posso contar um pouco sobre a história antes do método RAM e depois? Sim, pode ficar à vontade. Você sempre teve essa segurança para avaliar, para tratar? Não, na verdade não. E principalmente eu sentia bastante falha na avaliação, então eu não sabia como proceder com o paciente, quais os melhores exercícios, o que fazer e o que tratar. Eu sempre ficava no escuro. E depois do método RAM, que realmente você faz passo a passo, desde a avaliação, testes clínicos, testes específicos, a gente realmente sabe quais as melhores condutas e a gente tem resultados que não é só milagroso, mas a gente sabe realmente o que fazer. Então, por isso que temos resultados satisfatórios e duradouros. E o bom disso é que tanto nossos alunos quanto nossos pacientes, eles conseguem fazer a nossa propaganda sem nem a gente pedir, porque a gente consegue trazer resultados a longo prazo e de uma forma rápida e eficaz. Então, com certeza, eles fazem essa propaganda, fazem essa indicação e conseguimos atender qualquer tipo de
paciente, né? Não temos medo do que chega para a gente, seja de fratura, gestante, neuro, não. Conseguimos atender e com muita segurança qualquer caso. Que bacana, show de bola, Rê. Muito obrigada mais uma vez pela presença e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse paciente aí. Você vai contar pra gente como é que foi a sua experiência, como é que foi o seu sentimento. O nosso bate-papo está apenas começando, onde a gente quer saber tudo o que aconteceu com esse paciente, tintim por tintim, porque realmente é um paciente desafiador. É um paciente que bate o coração chega a acelerar. O paciente está com a cervical travada, será que eu pioro? Se eu fizer alguma manobra, a dor dele vai piorar? Então dá aquele medo, bate aquele desespero, mas a Renata vai contar pra gente como foi que ela atendeu, que ela avaliou esse paciente, tá? Mas antes, já deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações clicando aí no sininho, para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do meu canal. Bom, bora aprofundar nesse paciente, Rê. Conta aqui, qual que é o caso clínico desse paciente? Quais eram as queixas iniciais, antes da avaliação, quando ele te procurou? Na verdade, ele já era meu aluno de Pilates, mas ele já tinha essa queixa de cervical. Eu conseguia aliviar, mas, assim, da nota 9, eu conseguia aliviar 7, aliviar pouco. E era muito recorrente, ou seja, ele saía, entre aspas, bem e voltava com essa mesma queixa, às vezes pior. E aí ele passou pelo médico, tudo, e me perguntou se eu poderia fazer a fisioterapia. E minha sorte que eu já estava ingressando na CFA no método RAM. Então, desde a ficha da avaliação, eu soube exatamente o que perguntar, quais os testes clínicos que eu deveria fazer com ele, não só nessa parte da cervical, mas de ombro, né, de coluna, cervical, torácica. E ele até ficou surpreso, porque ele já tinha um tempo já sentindo essas dores, e depois da avaliação ele sentiu melhora e essa rigidez, essa dor, ela não voltou da forma tão intensa. Então, continuamos com o tratamento. Entendi. Então quer dizer que assim, ele já fazia pilates com você, já há quanto tempo? Mais ou menos um ano e pouco, um ano e meio. E aí a queixa principal dele era dor na cervical? O que que é? O que que ele falava para você? Bom, ele tinha limitação, né? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, olhar para o teto, olhar para baixo. Ele sentia muita dor e rigidez. Então, ele não tinha os movimentos livres. E sempre Uhum. sentia dor quando movimentava a cervical, E isso era todos os dias. todos os dias. Nossa, Todos e os... assim, aí ele ia pro Pilates, aliviava ali um pouquinho de 9 para 7, mas a dor continuava. Aí quando ele voltava no outro dia, a dor estava 9 de novo. E assim Isso, foi a dor indo. voltava. Isso. E ele já estava fazendo alguns tratamentos, já tinha feito infiltração, só que não teve o resultado esperado. E dentro do método RAM, eu entendi porque certos tratamentos eles não dão certo, né? A gente tem uma base científica concreta e mais atual possível para até a gente passar uma certa segurança e informações válidas para aquele paciente. E mais o Então, que ele tinha feito? Mais quais outros tratamentos? Aplicação? Ele tinha tentado mais o que? Você lembra? aplicação, é, se eu não me engano, ele Infiltração. tentou quiropraxia também, mas também teve esse mesmo resultado. Ele melhorou, mas voltou tudo de novo, às vezes pior. Então, não tinha um resultado a longo prazo.
E a infiltração ele não teve resultado nenhum, não teve nem melhora. E aí, Rê, que vem assim, né? Onde o nosso coração mais acelera. Por quê? O paciente já está desacreditado. Ele já está entrando naquele nível de meu caso não tem solução. Então, é mais um caso onde, quando você dá a opção de que não, eu vou tratar você, eu vou fazer, né, aliviar a sua dor, ele já pensa assim, ah, meu Deus, já vou para mais um tratamento, mais uma tentativa, que assim, ele já entra desacreditado no tratamento. E isso já deixa a gente, assim, a nossa segurança mais abalada, do tipo, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo? E porque é um paciente que já vem tentando de tudo, já vinha sentindo dor há mais de um ano. Então imagina que responsabilidade a Renata não teve em pegar um paciente que já vinha com uma trajetória, uma carga ali, né, de uma bagagem de tentativas e nada deu certo. Ele fez infiltração, ele fez osteopatia e nada deu certo. A dor dele ali, né, teve a melhora, mas voltou, não cessou. Então é um caso assim bem desafiador. É um caso onde a gente realmente fica com um sentimento ali de medo, porque ele já tinha tentado tudo, ele já tinha feito alguns tratamentos. E aí, como é que foi a sua... Aí ele foi, vamos continuar. Então ele foi ao médico depois de novo, e o médico prescreveu para ele fazer um tratamento com fisioterapeuta. Isso mesmo. Então, como ele já me conhecia, ele já tinha passado por outros profissionais e também não tinha dado certo. No Pilates também, ele estava tendo resultado, mas como eu falei, sempre voltava. Mas ele apostou, eu acredito que nas últimas fichas, né? E aí ele me perguntou se eu fazia fisioterapia para essa questão dele, eu falei que sim. E eu já estava vendo tanto as aulas quanto as amostras matadoras, então eu tive confiança de atender e de pegar essa responsabilidade para mim. Então eu marquei a avaliação, segui passo a passo e depois eu dei eu mostrei as melhores técnicas, que são as técnicas mais atuais, que têm mais efeito, e ele gostou muito, que ele sentiu melhora e teve isso a longo prazo. Então, depois de ter marcado outras sessões, ele só teve melhora. Uhum, entendi. Mas aí então ele apostou as últimas fichas em você, marcou essa avaliação, né? Porque é o que eu sempre falo aqui, gente, antes de qualquer coisa, antes de colocar a mão no paciente, antes de você falar que a dor dele é XYZ, a gente precisa avaliar. É na avaliação que você vai descobrir o que está acontecendo, quais são as desordens desse corpo, as alterações musculoesqueléticas que estão acontecendo na articulação principal, que é a cervical, né, as vértebras cervicais, mas também quais são as alterações que estão acontecendo nas articulações adjacentes. Então, nenhuma lesão, nenhuma dor, ela é unifatorial, ela não tem uma causa só, ela é multifatorial, existem várias causas juntas que levam essa sobrecarga na cervical. Por isso a importância de saber fazer uma boa avaliação, porque aí quando você avalia, identifica essas causas e trata essas causas, o resultado é benéfico, o resultado é rápido, é duradouro. E não só a gente vai lá, alivia a dor e depois a dor volta. Alivia e depois volta. E aí, Rê, nesse dia, no dia da avaliação, vamos fazer aqui, vamos lembrar como é que foi. No dia da avaliação, qual que era a nota, o nível de dor que ele estava sentindo de acordo com a escala visual analógica? Bom, a nota dele, quando ele chegou para mim, ele falou que era nota 9, de 8 a 9. Muito alta, né? Uma dor bem alta no dia da Isso, avaliação. Beleza. isso. E aí, o que que você avaliou? O que que você encontrou que estava alterado? Quais eram as áreas, as articulações
adjacentes que estavam alteradas que você conseguiu descobrir nessa avaliação? Eu senti rigidez, muita rigidez nessa região da cervical, os ombros também, principalmente essa parte de trapézio superior, bem tenso, porque como ele não conseguia mexer direito, ter os movimentos livres de cervical, ele acabava compensando com essa região de ombro, de escápula, então toda essa região também muito tensa, torácica também, falta de mobilidade, tanto na cervical quanto na região da torácica e tensão dessa parte superior. Uhum. E aí, assim, entra a escápula, tinha alguma alteração? Escápula, glenomeral? Tinha rigidez, estava muito tenso e ele não conseguia também alguns movimentos livres. Ele tinha bastante dificuldade, mas era algo de tensão muscular por conta dessa região da cervical e da torácica travada. Então, essa região estava bem tensa, era mais algo muscular. Entendi. E ele tinha dor irradiada? Não, Não, irradiada não. 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 Bacana. Então era mais ali. E olha só pra gente poder abrir um parênteses aqui. Rayane, o que a caixa torácica, as vértebras torácicas têm a ver com a cervical? Olha só, vocês vão conseguir entender aqui comigo todo esse raciocínio. Então, olha o que a Rê descobriu. A dor na cervical, o paciente não conseguia fazer aqui o movimento direito com o pescoço, porque estava tudo muito rígido. E aí ela descobriu alterações tanto na cervical quanto na torácica, quanto aqui, né, em toda a caixa torácica, articulação do ombro. Então aí quando a gente fala ombro de forma geral, engloba aqui escápula, né? Então isso tudo aqui estava travado, estava rígido, estava com pouca movimentação, pouca mobilidade. E quando a gente olha aqui mais a fundo, a gente vem raciocinando, o que a caixa torácica tem a ver? Os músculos que vão originar aqui tudo no nosso occipito, que é responsável, né? Por exemplo, o escaleno, o trapézio, todos esses músculos responsáveis aqui, tanto para com a nossa movimentação da escápula e da cervical, eles vão, alguns, originar aqui no occipito e vão inserir aonde? Na caixa torácica. Lá, então, se essas vértebras aqui torácicas elas estiverem travadas, isso aqui reduz a mobilidade, deixando o músculo aqui, ó, tensionado. Então, se a gente não ganhar movimento em toda essa articulação, a gente não consegue liberar esse músculo. Aí você pode ficar aqui, ó, para passar horas aqui nessa cervical, fazendo qualquer técnica que você aprendeu, infiltração e massagem e não sei o que, e ventosa, que não vai resolver. Porque o paciente está relatando a dor aqui, mas o problema, ele está em vários lugares. O mesmo se ela não tratar a mobilidade dessa escápula, a mobilidade de toda essa articulação do ombro aqui, não vai adiantar, porque os músculos vão o quê? Originar na cervical, inserir aqui no ombro, inserir aqui na clavícula. Então a gente começa a ter uma visão mais ampla do nosso paciente e não só local. O que esse paciente teve foi só um tratamento e uma visão pequena, que era um tratamento local. Quando ele chegou nas mãos da Renata, que a Renata olhou ele como um todo, olhou todas as estruturas que estavam interligadas e que estavam gerando essa dor, ela conseguiu fazer um milagre aí que ela vai contar já já, não vou dar spoiler. Beleza, Rê, então você encontrou essas alterações, essas várias alterações, e não simplesmente, estava ali com o pescoço tenso, com as musculaturas do pescoço tensa. Então, são várias estruturas que estavam rígidas, que estavam hipomóveis, que estavam com pouca, né, perda de mobilidade. Aí, no final da sua avaliação, a gente, aqui de acordo com o método RAM, aplica uma amostra matadora
Quais foram as amostras que você mais focou aí para esse paciente? Eu foquei na mobilidade cervical, mobilidade torácica, né? Principalmente nos exercícios das vértebras, vértebras por vértebras, tração. Ele, como ficava mais tenso, mais rígido, ele ficava com o pescoço mais assim, mais travado. Então, já subia essa região superior de trapézio. Então, eu fiz tração para dar mais espaço entre as vértebras, entre as articulações, para passar não só o sangue, mas líquido, né? Mais oxigênio, nutrientes para essa região. Foquei também na amostra matadora de toxicólogo, que é segurar e o paciente fazer aquela resistência, né, contra a sua força. É, Também em cima, com o pescoço, estica e joga para baixo os ombros. Então, também dá aquela sensação de alívio, de espaço entre as articulações, musculaturas também. Então, eu foquei bastante nesses exercícios. Muito bom, muito bom. E aí, gente, só para poder conscientizar aqui, esse momento não é o tratamento. A Rê não tratou o paciente ainda. É porque a gente tem aqui no método RAM o quê? Você vai pegar um paciente. E aí que entra a importância de você perguntar a ele qual que era o nível de dor dele no início. Por que a gente faz essa pergunta? Então, em todo o roteiro da dor, tá lá, no início da avaliação física, tá lá. Qual é o nível de dor que você está sentindo agora, de 0 a 10? E aí o paciente responde, onde 0 é nada, 5 é mais ou menos, 10 é uma dor insuportável. E o paciente da Renata relatou que ele estava com uma dor ali entre 8 e 9. Então era uma dor muito alta na percepção dele. E essa pergunta ela é importante por quê? Porque aí, durante a avaliação, ela vai descobrir todas as alterações, todas as compensações, tudo que está gerando aquela dor e vai aplicar no finalzinho amostras matadoras em cima dessas causas. O que são essas amostras matadoras? São técnicas comprovadas cientificamente que têm o efeito de aliviar a dor do paciente de forma rápida. Só que essas técnicas, essa aplicação, não é 1 hora, não. É 10 minutos. Como o nome mesmo já diz, são amostras. É uma amostrinha do que vai ser o seu trabalho ao longo do plano de tratamento com ele. É uma forma de você dar um pedacinho do queijo, igual numa feira. Quando a gente vai na feira, tem lá o senhorzinho do queijo, né? Feira livre, o senhorzinho da melancia. E aí você chega na barraca e tá ali em dúvida se leva ou não leva aquela melancia. O que ele faz para poder te convencer que aquela melancia tá suculenta, docinha? Ele arranca uma lasca da melancia, ele tira um pedaço ali e dá para você comer. O que ele está fazendo ali? Ele está te dando uma amostra do produto dele, para você provar e falar, realmente está deliciosa, está docinha. Aí você vai fazer o quê? Vai levar um pedaço, vai levar meia melancia ou vai levar até a melancia inteira. Porque você provou, viu que realmente ela tá boa, tá gostosa, então agora você pode comprar porque ela realmente não tá ruim, não tá podre ali. Isso acontece na feira. Então você leva. É isso que a gente faz aqui no método RAM. A Rê deu uma amostrinha do que seria o trabalho dela, já aplicou técnicas certas, técnicas em cima das causas da dor dele, técnicas comprovadas cientificamente, deu aquele gostinho de quero mais, mostrou para ele assim: olha, paciente, isso aqui é só um pedacinho do que vai ser o meu trabalho. Isso aqui é só uma amostrinha do que vai ser, de como eu vou tratar você, de como eu vou reabilitar você. O Rê, no início ele estava com nota 9. No final das suas amostras matadoras, depois de avaliar, depois de aplicar amostras matadoras, qual foi a nota? Para que nível de dor esse paciente ficou? Para a nota 3.
Então, ele já sentia tanto a articulação da cervical mais livre, ele já conseguia fazer melhor os movimentos, né, do não, do sim, tinha menos peso nessa região, porque como estava mais livre, mais solto, então ele sentiu também mais alívio, tanto nos ombros, na torácica, e ele sentiu realmente melhora, foi para grau 3, e o mais impressionante é que quando marcamos para realmente fazer a primeira sessão, ele continuou com os efeitos daquela avaliação. Sensacional. E foram quantos dias de espaçamento? A avaliação foi num dia, depois de quantos dias foi a primeira sessão? A primeira sessão, se eu não me engano, foi uns 3 dias depois, 3, 4 dias depois. Olha, sensacional. E isso não era o tratamento, gente. Isso era só a avaliação. Então, assim, a gente quebra aquele mito aqui, ô Rê, de que para a gente ter resultado com o paciente precisa de 10 sessões, que precisa de 20 sessões, que demora. E, gente, o paciente dela sentia aquela dor há mais de um ano e meio. Ele já tinha feito vários tratamentos e com 10 minutos ela reduziu a dor dele de 9 para 3 e esse alívio persistiu durante 3 dias, 3, 4 dias, né, mais ou menos, que foi quando eles agendaram a primeira sessão. Olha só o poder de quando a gente descobre realmente o que está gerando a dor, quando você atua realmente no que eu chamo de causa raiz do problema. Essas são as causas raízes, são essas causas, esses problemas que estavam levando toda essa rigidez na cervical do paciente. E aí, quando você descobre, quando você trata exatamente com as principais, com as melhores técnicas no local da dor, nas causas, o resultado é imediato. Você consegue reduzir mais de 50% da dor do seu paciente ali na avaliação para provar para ele que você não vai ser só mais um tratamento, que você não vai ser só mais uma tentativa que vai falir, que não vai dar certo. Você prova para ele o quê? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que meu tratamento resolve, eu sei que eu vou conseguir ter resultado. E aí ele coloca Deus no céu e a Renata na terra, porque ela conseguiu aliviar a dor dele, é isso que ele queria. É isso que o paciente quer. Ninguém quer ficar sentindo dor durante meses e anos, não. A gente quer um resultado rápido. E eu nem preciso falar, né, Rê, que depois dessa avaliação foi tratamento fechado, né? Com certeza, fechado. Hoje ele já voltou para o Pilates, que já conseguimos resolver o problema dele na fisioterapia, com poucas sessões, e agora só manutenção. Então, ele está no Pilates, faz propaganda, porque realmente ele viu o resultado, não foi um resultado é, de um dia, de 2 dias, é um resultado a longo prazo, duradouro, eficaz e que resolveu literalmente todos os problemas dele. E até hoje, e agora ele tá, depois do tratamento, hoje ele tá com zero dor. Zero dor. Zero dor. Sensacional, sensacional. Então saiu de um paciente que não estava mais crendo em nada, que já tinha tentado de tudo, para agora um defensor da fisioterapia, né? Então ele caiu nas mãos certas, ele teve uma fisioterapeuta que soube descobrir o que estava acontecendo. É isso que o mercado está precisando. Nós estamos precisando de cada vez mais profissionais que saibam avaliar, raciocinar, descobrir as causas da dor, tratar com segurança, gerar resultado rápido. E tem um detalhe importante que eu queria falar aqui, é que esse resultado da Rê não foi sorte. Se aparecer um outro, ela vai fazer a mesma coisa, assim como já apareceu. Isso não é sorte, isso é método. Isso é saber fazer uma boa avaliação, uma boa investigação das causas da dor. E aí, quando você descobre a causa raiz, aplica a técnica certa, o resultado é esse. Então, não existe sorte. Existe o quê? Método. Aplicar tudo que precisa de forma correta. E aí, eu fico muito feliz, Rê, em ver essa evolução, esses resultados e a felicidade do paciente, né? Após você ter feito ali na avaliação,
ele deve ter ficado muito surpreso, né? Demais, porque ele já veio de outras técnicas, outros apostou no Pilates, mas realmente ele ter, né, um tratamento que trouxesse para ele segurança no movimento, melhora da dor, que é o principal, e algo que durasse assim para sempre. E foi com o método RAM que eu consegui trazer esses resultados e trouxe muita satisfação do paciente. E qual que foi a sua sensação quando você acabou de aplicar as amostras e ele já estava se movimentando e falando que a dor dele era nível 3? O que que você sentiu por dentro? Qual que foi o seu sentimento? Eu achei primeiro incrível, porque como eu não tinha esses resultados antes, eu ficava muito perdida, não fazia uma avaliação eficaz, então eu não conseguia trazer esses resultados tão eficazes, satisfatórios, enfim. E eu fiquei muito surpresa, mas surpresa não porque eu achava ou duvidava, mas assim, surpresa que com o método certo a gente tem uma evolução rápida, efetiva, e a gente consegue firmar um contrato, como a gente fala, né, de fechar o tratamento, ele tem segurança em fazer com você, independente de qual valor, lógico, cobrando justo. Ah, eu quero dividir de tanto, não. Ele paga, porque ele tem a certeza que com aquela vai conseguir fazer o melhor tratamento. E sua internet falhou muito agora no finalzinho. Ela deu bastante picotada aí. Tá certo, não tem problema, eu repito. Então, eu fiquei muito surpresa com o resultado, mas não surpresa por duvidar do método. Eu fiquei surpresa por de algumas técnicas que não davam certo, e a minha avaliação era muito pobre. Então, eu não tinha condutas assertivas. Então, com o método RAM, eu consegui realmente avaliar de forma correta, eu consegui identificar o que ele estava mais precisando, o que o corpo dele estava mostrando para mim. Então, eu pude levar as melhores técnicas, mesmo que por 10 minutos com as amostras, mas eu consegui com que ele fechasse o tratamento, independente de qual valor eu repassasse para ele, mas que ele teve essa garantia que com o tratamento ele ia ter esse resultado. Sim, excelente. É a confiança que o paciente sente na gente. Então, essa segurança, quando você está insegura, você está gaguejando, você não sabe o que você faz, você não sabe para onde você vai, você não sabe por onde começa e fica ali com medo, o paciente sente. E aí, quando você mostra, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um caminho, eu entrego resultado e já gera resultado ali, ele fala, nossa, eu posso confiar, essa aqui sabe mesmo. Então, qualquer Sim. fisioterapeuta é capaz de gerar resultados. Isso funcionou para mim, funcionou para Renata, funcionou para centenas de outras fisioterapeutas aqui da CFA e vai funcionar para você também. Né? Então, fique ligada por aqui e bora viver toda essa transformação também, que é um sentimento muito bom. É um sentimento de mulher maravilha. A gente se acha assim, nossa, eu consegui tirar a dor, eu tô me sentindo a melhor fisioterapeuta do planeta, né? Certeza. É muito bom. E tem uma coisa muito importante, uma frase muito importante, que é para você anotar aí, físio. A físio segura não é aquela que tem um monte de técnicas. Às vezes a gente acha, eu preciso ter um monte de diploma, faz 1, 2 pós, não sei o que, curso atrás de curso. Não é isso que te dá segurança.
A fisioterapeuta segura é aquela que entende o corpo do paciente, que sabe raciocinar sobre as causas da dor e sabe interpretar o que o corpo dele está dizendo e com aquilo fazer o seu plano de tratamento. Com aquilo aplicar técnicas que vão aliviar, que vão gerar resultado. É isso que é uma fisio segura. Ô Rê, muitíssimo obrigada pelo bate-papo aqui, foi ótimo conhecer a fundo esse paciente que você avaliou, que você gerou esse resultado. Muitíssimo obrigada, nos vemos aqui do outro lado na CFA. Certo, eu que agradeço por todo o suporte. Eu falo que eu sou uma das alunas que a Rayane não desistiu, porque foi muito tempo até eu entrar, né, na comunidade CFA, e eu sempre falo assim, que não é só questão de dinheiro, de valor, a Rayane realmente tem todo esse cuidado, acompanhamento, pega na mão, ensina, mostra com dados científicos eficazes, e tem todo esse cuidado. Então, por isso que somos tão seguras e não deixamos essa comunidade que sempre temos resultados da parte de pacientes, parte financeira também. Então, realmente, eu sempre falo que é um custo-benefício maravilhoso e foi um dos investimentos mais importantes que eu fiz dentro da minha carreira. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Muitíssimo obrigada, parabéns pelos seus resultados, parabéns pelo seu sucesso profissional. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, para que você possa ajudar o máximo de pessoas aí ao seu redor, com o seu talento, com os seus conhecimentos, com a sua competência em gerar resultados. Parabéns. Gratidão por participar aqui comigo. Obrigada a todos pela audiência. Já deixa um like aí nesse vídeo, curte, segue o canal e nos vemos no próximo conteúdo. Bora ser seguras. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.